Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a abordagem da literatura que procura observá-la internamente sobre suas elaborações formais, seus aspectos formais. Para isso, foi disponibilizado no portal para vocês três textos teóricos. O primeiro texto, que é O que é literatura, o segundo texto sobre a teoria formalista da linguagem e o último texto que é o New Criticism nos Estados Unidos. Os três textos aí, eles vão fazer essa abordagem, então, sobre essa questão ali da literatura sendo vista em seus aspectos internos, seus aspectos, a sua estruturação interior. Nesse sentido, é interessante a gente observar, então, sobre o primeiro texto, que o modo de se abordar a literatura, ele vai acabar levando não só ao modo como nós vamos ler uma obra literária, mas também a uma reflexão de qual a concepção de literatura nós estamos trabalhando. Quer dizer, essa abordagem ela acaba trazendo uma definição do que é a literatura. E como nós podemos ver no primeiro texto, o texto O que é literatura, essa definição não é fácil. Existem várias definições de literatura, nenhuma delas se sustenta plenamente, todas têm suas vantagens e suas desvantagens, suas vantagens e falhas. E isso, no cerne da discussão que nós vamos empreender aqui hoje, traz uma coisa muito interessante. Uma das definições mais fortes é uma posição que remonta a Platão. Que posição é essa? Na realidade, Platão, Aristóteles, aquela escola grega, pensava na arte, na literatura, como uma forma de representação, ou seja, a literatura representa a realidade. A definição de literatura, então, vem de que a literatura se define por algo que está fora dela, por algo que não é a própria literatura. Então, a literatura representa algo fora dela, portanto, isso daí traz uma definição da literatura que está fora do texto literário. Mas o início do texto, que é a literatura, ele já traz uma definição que vai coincidir tanto com a concepção do formalismo russo, principalmente com a concepção do formalismo russo, mas também com a do New Criticism, que é uma definição que tem uma visada de que a literatura não tem uma finalidade prática. Ou seja, a literatura não está voltada para o mundo exterior a ela, não está preocupada com o social, com a religião, com a política, com as verdades universais, não. A literatura é autônoma, é suficiente, ela se encerra em si própria. E isso vai trazer para a gente uma concepção, ou o cerne, o centro da concepção do formalismo russo. Quer dizer, para o formalismo russo, então, você vai observar apenas a forma do texto literário. Por isso o nome de formalismo. Formalismo ele observa a forma do texto. Vai observar a estrutura textual, as imagens, as metáforas, os sons. E aí, um dos principais postulados que se coloca no formalismo russo é o da primazia do significante sobre o significado. Aqui a gente precisa dar uma pausa para relembrar um pouquinho o que seriam esses conceitos de signo, significante e significado. Vamos lá. Lá em Ferdinand de Saussure, que foi o primeiro a sistematizar essa reflexão, o signo linguístico ele se partiria em dois, em significante e significado. O significante é a parte concreta do signo, ou seja, quando nós escrevemos a palavra água,
a palavra água vai gastar a tinta de uma caneta, vai gastar a tinta de uma impressora, se for um material impresso. Se eu estiver falando a palavra água, o significante, nesse caso, vai ser as ondas sonoras, é algo físico mesmo, é algo concreto. Esse significante, na realidade, ele pode mudar de uma língua para outra. Se nós pensamos em língua portuguesa, água. Em língua inglesa, water. Se nós pensamos na escrita ideogramática, conforme se faz no Japão, na China, a própria escrita vai ser feita com signos diferentes, são ideogramas diferentes, modos de escrita diferentes. Portanto, o significante é essa parte concreta. Por outro lado, o signo já é o conceito que você faz, já é a imagem que você faz. Quer dizer, quando nós falamos água, a imagem que você faz da água faz parte, então, do significado. O significado, então, é a imagem. Observem bem que, na realidade, não é o objeto em si. Não é o objeto que vai te molhar as mãos, que vai te molhar o corpo, que vai te matar a sede. É simplesmente a imagem ou o conceito que nós fazemos mentalmente daquela água. Então, significante é a parte concreta e o significado já é a parte conceitual que nós fazemos relacionado a esse significante. Quer dizer, é como se nós tivéssemos uma moeda de duas faces. De um lado, o significante e de outro lado, o significado. Mas, de modo geral, o que se imagina quando nós falamos nesse signo com um significante e um significado é que nós teríamos um significado pré-dado, ou seja, o significado é algo em comum, é algo que todos nós compartilhamos. O conteúdo, o conceito é algo que já sabemos. Mas quando nós observamos pelo formalismo russo, essa escola vai tentar desconstruir um pouquinho disso. Por isso, vem aí a primazia do significante sobre o significado quando nós abordamos a literatura. Por quê? Em literatura, o significante ou a forma vem antes do significado. Vamos explicar isso um pouquinho melhor, um exemplo que o Terry Eagleton colocou no texto, que é literatura. Quando nós falamos, tu, ainda imaculada noiva da quietude, de imediato, segundo o próprio Terry Eagleton, quando nós lemos, escutamos uma frase como essa, nós já vamos pensar, estou diante de um texto literário. Por quê? Na realidade, a forma, o modo como essa frase está estruturada é um modo completamente inusitado, que foge de um uso comum. Quando eu digo uma frase como esta, não seria a mesma coisa, como o próprio exemplo do Terry Eagleton, quer dizer, você não sabe que os ônibus estão de greve? Você que está sozinha em um ponto de ônibus, note que a escrita, a estrutura mais sofisticada dessa frase faz com que nós tenhamos um significado diferente. Vou dar outro exemplo para ficar ainda mais fácil, uma situação do cotidiano. Vamos pensar duas situações diferentes. Primeira situação: pega um copo d'água. Segunda situação: você poderia pegar um copo d'água para mim? Notem que nessas duas situações, pelo menos em uma análise mais superficial, nós poderíamos afirmar que o conteúdo é o mesmo. Se alguém tivesse que desenhar as duas situações, o conteúdo seria o mesmo. Desenharia alguém buscando um copo de água, alguém pedindo. Mas não é bem assim. No primeiro caso, nós temos uma frase impositiva, uma frase
em que o emissor daquela fala está obrigando o outro a pegar a água. Quer dizer, então é algo realmente impositivo. No segundo caso, não. No segundo caso, é um pedido, já algo feito mais polido, já algo que poderia ser feito com alguém que não está submetido ao mando do outro. Ou seja, são duas frases muito parecidas. Mas o modo como você fala a primeira e a segunda traz conteúdos completamente distintos. Ou seja, a forma vem antes do conteúdo. A forma determina o conteúdo. Esse é um exemplo do cotidiano. Alguém poderia falar de um modo mais impositivo ou menos impositivo essa frase. Mas o trabalho do texto literário seria justamente o de retirar as palavras do modo usual de se falar, de se escrever. Isso é o que o formalismo russo denomina como estranhamento. Ou seja, quando nós temos uma situação em que uma escrita ou uma fala foge ao uso comum, nós temos uma situação de estranhamento. Você está deslocando algo de um uso comum, corriqueiro, coloquial, algo do dia a dia, e está colocando em um outro nível, causando ali um desconforto, um estranhamento mesmo no seu leitor. Vamos pensar em outro exemplo. Um texto de Guimarães Rosa, em um de seus livros chamado Tutameia, um pai e um filho estão andando quando de repente eles veem uma casa que está sendo demolida. Ao ver isso, a criança fala com o pai: Olha, pai, estão construindo um terreno. Vamos pensar um pouco sobre isso. Olha, pai, estão construindo um terreno. Usualmente, alguém poderia falar uma frase como essa: Olha, pai, estão demolindo a casa, estão destruindo a casa. Mas não. Nesse contexto, o menino falou: estão construindo um terreno. Quando se fala estão construindo um terreno, você foge ao uso comum, ao uso corriqueiro, e causa essa sensação de estranhamento, ou seja, você busca a desautomatização dos usos cotidianos da linguagem. Isso está na base do formalismo russo, ou seja, a primazia do significante pelo significado, sobre o significante vem antes do significado, porque você busca essa sensação de estranhamento. E nesse sentido, então, o formalismo russo vai buscar sempre estudar, entender, refletir sobre qual seria o caráter dessa desautomatização na literatura. Isso por quê? Vamos pensar um pouquinho. Não é apenas a literatura que foge ao uso comum da linguagem, existem também outros textos. Textos publicitários, determinadas frases de efeito, certas piadas, também fogem a esse uso comum da linguagem, buscam outros efeitos. Nesse sentido, então, o que o formalismo russo vai tentar entender é o seguinte: que tipo de estranhamento, de desautomatização é especificamente literária? Quer dizer, quando você foge a esse uso comum, qual dessas fugas é especificamente literária? Naturalmente, o formalismo russo vai entender quanto maior for essa fuga, essa desautomatização, esse estranhamento, maior vai ser o grau de literariedade de um texto. Por outro lado, nós temos também o New Criticism, que foi um movimento surgido nos Estados Unidos e que, na realidade, é muito próximo, tem muitos traços em comum com o formalismo russo. O que acontece? Esse New Criticism, assim como o formalismo russo, na realidade, é uma corrente teórica acentuadamente cientificista, ou seja,
A crítica literária, ela só pode ser feita com princípios científicos claros, muito bem dispostos, rigorosos. Com isso, essa crítica busca fugir a uma análise literária muito subjetiva, muito presa simplesmente ao analista, mas que não tem um grau de objetividade. Esse sentido, então, você foge de tudo aquilo que não seja objetivo para ficar preso apenas ao texto, apenas ao mecanismo textual. Para eles, então, para os teóricos do New Criticism, você tem o texto literário funcionando como um organismo, funcionando como uma máquina, ele é algo orgânico. Então, nessa concepção, nessa busca de objetividade, você analisa o texto literário como se você analisasse um motor de um carro. É algo palpável, é algo que você consegue tocar. E nesse mesmo sentido, você foge a determinadas subjetividades, que seriam análises psicológicas, análises sociais, relações da literatura com política ou com religião. Quer dizer, tudo aquilo que não é objetivo você acaba apagando. E nesse mesmo sentido, você apaga as próprias figuras do autor e do leitor. Não importa, principalmente para o New Criticism, não importa a biografia do autor. Esse biografismo, onde viveu o autor, isso não importa para os novos críticos. Ele tem que ser apagado. Você não tem que tentar pensar naquilo que o autor tentou dizer. Nesse sentido, então, você tem algo preso apenas aquilo que é material, apenas aquilo que pode ser palpável, que é o texto. Então, uma corrente que se paute apenas no texto, de um modo objetivo e de um modo científico, como ela iria trabalhar? Uma das primeiras abordagens do New Criticism foi uma tentativa de se observar, então, a reação que a leitura de um determinado texto traria para alguns leitores. Ou seja, quando os leitores estão lendo, qual seria a reação que eles tiveram com o texto literário? Bem, isso pode parecer um paradoxo, uma vez que, se o New Criticism busca apagar as figuras do autor e do leitor ficando preso apenas no texto, como nós iremos analisar essas reações dos leitores? O que acontece é que o New Criticism tem uma visão de que não é o leitor que se coloca no texto. Ou seja, quando o leitor tem uma emoção, fica triste, fica feliz, se sente motivado, ele não está imaginando fatos da sua vida, não está colocando fatos subjetivos seus naquela leitura, não. O New Criticism, ele pensa, tem um pressuposto de que é como se fosse uma ponte direta o mecanismo de transmissão de certas emoções do texto para o leitor. Ou seja, não é o leitor que se posicionou naquele texto com suas emoções, com sua história de vida. Mas, por outro lado, são mecanismos textuais, são estratégias textuais que fizeram aquele leitor sentir um conjunto de emoções. Então, o que importa, o que continua importando para esse grupo, não é o leitor, não é a história de vida do leitor, muito menos a do autor, mas são aqueles mecanismos textuais, as estratégias que fizeram com que ele tivesse aquela reação. Pois bem, nesse sentido, então, quais poderiam ser essas estratégias textuais? Os New Critics, eles vão estar muito preocupados com uma análise sistemática, fechada do texto, escrutinando todos os detalhes possíveis desse texto.
Então, vai-se observar determinadas tensões ocasionadas por metáforas, ambiguidades, imagens, tensões criadas pela ordem das palavras. Quer dizer, o modo como você está estruturando o texto, tudo isso escrutinado, tudo isso em uma análise detalhada é que vai importar para os New Critics. Esses elementos vão ocasionar reações no leitor. Eles, então, é que vão importar como estratégias textuais, estratégias que podem ser observadas objetivamente. Pois bem, no portal foram postos para vocês alguns poemas de Paulo Henriques Brito e o link para os dois capítulos iniciais do livro de memórias A Idade do Serrote, de Murilo Mendes. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O livro A Idade do Serrote, de Murilo Mendes, é um livro de memórias, ou seja, são as memórias reais, vamos dizer assim, de Murilo Mendes. Mas como isso entra, então, para os New Critics? Se observássemos pela perspectiva do New Criticism, o que importa nesse livro não é propriamente o fato de ele ser um livro de memórias, de ser um livro que conta a história de alguém, não. Isso não é nada mais que a desculpa para certas estratégias textuais. Isso não é nada mais que um subterfúgio para o que realmente importa. Vamos ler um pouquinho o trecho inicial, o trecho que faz a abertura desse livro. O dia, a noite. Adão e Eva, complementares e adversativos. Meus pais, Onofre e Elisa. Valentina, Adão e Eva descendentes. A multiplicação dos pais, a multiplicação dos peitos, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos pianos. Então, o que nós observamos nesse caso, esse é um momento em que se retrata o nascimento do autor Murilo Mendes. Não, o livro de memórias conta o nascimento do autor. Mas, apesar disso, você tem uma estrutura em que se faz uma analogia por meio de fragmentos esparsos, fragmentos soltos, mas você faz uma analogia entre a origem bíblica da humanidade, de Adão e Eva, e a origem do autor Murilo Mendes. Quer dizer, essa analogia, esse movimento análogo entre um e outro, que poderia causar certas reações em um público leitor, é o que realmente importa para o New Criticism. A estrutura como isso se fez é que realmente importa para o New Criticism. A forma textual. Para o formalismo russo, de um modo parecido, mas um pouquinho diferente, o que importa não é tanto a reação com o público leitor. Para os New Critics, sim. Para o formalismo russo, não. Para o formalismo russo, o que importa de fato é o estranhamento. Ou seja, em vez de você usar uma construção típica, uma construção corriqueira, como no ano X ocorreu o meu nascimento na cidade Y, não. Essa fórmula apenas deve ser aplicada para frases cotidianas, para frases corriqueiras. O que teóricos do formalismo russo observariam nesse caso é essa construção por meio dessa analogia provoca uma profunda sensação de estranhamento, foge do uso comum da linguagem. Quer dizer, ambos então
tem o texto como matéria. Ambos têm o texto como matéria. Mas o New Criticism está preocupado com certas reações sobre o leitor e procurando observar os mecanismos textuais que vão trazer essas reações, você vai observar o modo como o texto está estruturado. Por outro lado, o formalismo russo tem a peculiaridade de se observar o estranhamento, ou seja, a literariedade. O que faz na estrutura textual que esse texto seja considerado literário? Para um teórico do formalismo russo, um texto como esse, apesar de ser autobiográfico, isso não importa para o formalista russo, o fato de ele estar lidando com elementos da realidade, de não estar lidando com uma ficção apenas que trate apenas de elementos do imaginário, elementos imaginados, para o formalista russo, essa não é a principal definição de literatura. Quer dizer, da literatura como uma ficção. Para o formalista russo, a forma ou a literariedade desse texto seriam altas, portanto, seria um texto tipicamente literário. De imediato, esse texto nos revelaria o quanto ele é literário. Pensando agora nos poemas de Paulo Henriques Brito, nós podemos pensar um pouquinho. Vamos ler. Poema Oficina. Escrever, mas não por ter vontade. Escrever por determinação. Não que ainda haja necessidade, se é que já houve, de autoexpressão. Ou sei lá qual carência faminta, toda a veleidade dessa espécie estando de longa data extinta, resta o desejo, que se não cresce, por outro lado também não mingua, de estender frágeis teias de aranha tecidas com os detritos da língua. Uma ocupação inofensiva. Quem cai na teia sequer se arranha, e a maioria dela se esquiva. O poema Oficina, como é possível perceber, ele tem um caráter metalinguístico, ou seja, ele fala sobre a própria escrita, sobre o próprio ato de escrever, faz uma reflexão sobre isso. É possível relacionar com o formalismo russo e com o New Criticism pelo fato de que esse texto tem uma espécie de uma teoria interna, ou seja, ele tem uma concepção do que seria literatura. Nesse sentido, não importa muito qual seria a mensagem, tanto que ele não está preocupado com qual seria essa mensagem. Inclusive, essa mensagem é vazia, uma mensagem sem muita determinação, sem uma lição de moral. Mas o que importa é falar sobre o próprio ato da escrita, falar sobre a escrita em si. A literatura é autônoma, ela não precisa falar sobre outra coisa. Nesse sentido, como ela tem essa autonomia, essa liberdade, o poeta se destina à função de escrever sobre a própria escrita da poesia. Trata-se, então, de uma teoria interna. O texto já traz em si uma concepção teórica. Diferente, então, de uma poesia que tem uma função social, essa poesia tem unicamente a preocupação de falar sobre a própria escrita. Pensando também em outra poesia de Paulo Henriques Brito, Poética Prática, podemos observar algo semelhante. A realidade é um calhamaço insuportável? Tragam-me então resumos. A vida que se leva é um filme inassistível? Vejamos só os anúncios. São os limites do corpo intrusões malignas de um demiurgo escroto? O corpo não é preciso, o espírito é impreciso. Eu não é um outro. Anda inconveniente a tal da poesia a significar? Nada como um bom significante vazio para abolir o azar. Vamos repetir essa última estrofe. Anda inconveniente a tal da poesia a significar?
nada como um bom significante vazio para abolir o azar. Quer dizer, a função da poesia não é significar em si. Ela não tem que significar o real, a realidade, que seria esse calhamaço insuportável, não. O significante é vazio. Ou aquilo que ele significa não é nada mais que um pretexto, porque realmente importa um texto literário, que é a fuga do comum, que é a desconstrução do corriqueiro.